Até que alguém resolveu fazer um relógio de sol, colocar uma vara e marcar, dividir as horas do dia, né? Ele não conseguia marcar as horas da noite, mas ele sabia que em determinado período o sol estava pino, então o sol pegava bem em cima daquela vara. Então aquilo ali seria o meio-dia. Então ele conseguia medir, né? Mais uma vez, medir, aferir, tentar compreender por que aquela luz que está no céu, ela passa de um lado para o outro do céu, some e só reaparece no dia seguinte, praticamente 12 horas depois. Ou, em alguns lugares, é menos, né? Quanto mais próximos do Polo Norte, né? Dependendo da época do ano, mais o sol não se põe. Tanto que existe um filme chamado, se não me engano, O Sol da Meia-Noite, ou alguma coisa assim, e tem, porque existe esse fenômeno, né? Então, nós tivemos que aprender ao longo de muito, muito tempo, né? Ou ao longo de muita experiência, de muita vivência, de muitos experimentos, de muitos erros e acertos, nós tentamos compreender o que é isso que nós chamamos de tempo. Tá? Parece simples, né? Mas admitindo-se que nós, o ser humano, tem uma racionalidade aí por volta dos seus 40, 50 mil anos para cá, a racionalidade desperta, né? Somente nos últimos 1.500, 2.000, 3.000 anos, 4.000 anos, é que nós somos capazes de olhar para essas coisas e buscar algum nível de compreensão. E nos últimos 100, 200 anos, o avanço foi exponencial, fabuloso, fantástico do entendimento científico. E hoje a gente não olha mais para o Sol como um deus ou como uma carruagem, e nem para a Lua como uma deusa ou como uma carruagem. Mas isso está lá registrado na nossa história, né? Ou nas mitologias, como se costuma falar. Nós não podemos fugir disso. Isso faz parte do aprendizado e da história do ser humano, né? Bom, vamos dar uma olhadinha rapidinho nas leis da termodinâmica. As leis da termodinâmica, elas se dividem basicamente em 4, né? Uma, a que se chamou de lei zero da termodinâmica, que é a lei voltada para o equilíbrio térmico, para o equilíbrio térmico. Num sistema fechado, se você pegar dois corpos, um corpo A com uma temperatura X, um corpo B com uma temperatura Y, e colocar dentro desse sistema fechado, né, isolado termicamente, o que vai ocorrer? O que deve ocorrer? A termodinâmica diz o seguinte, que o corpo que tiver mais energia térmica, mais calor armazenado, vai transferir esse calor para aquele que tiver menor energia térmica, menor quantidade de calor armazenado. E nunca vai ocorrer ao contrário. Nunca ocorre ao contrário. É proibitivo um corpo mais frio transferir o seu calor restante para um corpo mais quente. É proibitivo. Isso não existe dentro da termodinâmica. Tá? Então, o que vai ocorrer? Vai chegar um determinado momento em que as duas temperaturas, ou seja, as duas quantidades de energia do corpo X e do corpo Y, vão se equalizar, vão se equilibrar. Então, nós dizemos que esses dois corpos estão em equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico. Isso é lei zero da termodinâmica. Fale, meu querido.
Para as pessoas que estão nos acompanhando aqui ficarem no equilíbrio também, está faltando você. Molhar o bico. Clica no like, porque vai ajudar a nave-mãe ir ao infinito e além, continuar sobrevoando. Então dá uma força aí, eu estou pedindo porque para nós termos mais relevância na internet, para atrair mais público, que aí o algoritmo manda para mais longe. Então você que chegou depois, ajuda aí. Continue. Obrigado, Felipe. Então, essa seria o entendimento do que seria essa lei zero da termodinâmica. Isso tem a ver com o tempo? Me aguarde. A segunda lei da termodinâmica é chamada também de lei da conservação da energia. Baseado num raciocínio de um amigo de grupo de WhatsApp, o Cristiano Rochel, eu abracei essa ideia que energia trata-se basicamente de informação. Então, eu poderia dizer, ou poderíamos dizer, que seria a primeira lei da termodinâmica, porque eu falei da lei zero, essa é a primeira lei da termodinâmica, a lei da conservação da energia, seria também a lei da conservação da informação. Em que sentido conservação? Porque energia ela não pode ser criada ou destruída. Ela só pode ser transformada. E isso, essa frasezinha, ela tem para nós que estudamos assuntos menos ortodoxos, tipo espiritualidade, ela tem um fundamento, ou deveria ter uma profundidade imensa. Porque o que nós somos? O que nós, esse eu aqui que está falando para vocês, o que ele é? Basicamente, um corpo formado por átomos, mas esse sou eu? Ou esse é o corpo?